Voltando para a nossa quarta e última parte, eu deixei uma pergunta muito fácil para vocês. Eu perguntei a administração pública, quando você pensa nela, você pensa logo no desempenho de atividade econômica ou na prestação de serviço público? Facinho, hein? Quando você pensa na administração, você pensa nisso daqui, na prestação de serviço público. Porque prestar serviço público vai ser a função típica da administração, ou seja, a função principal. Tanto é que eu quero que você leia nesse artigo 173 que a administração só se mete nessa parte daqui, ó, de desempenho de atividade econômica em situações excepcionais. Você vai ver que a administração só pode desempenhar esse tipo de atividade quando for necessário aos imperativos da segurança nacional ou existe um relevante interesse social. Não sendo isso, a administração não se mete na parte de atividade econômica. Mas o que eu quero saber aqui com vocês neste momento é quem da administração pode prestar o quê? Quem pode prestar serviço público? Quem pode desempenhar atividade econômica? Aí eu já vou começar dizendo uma coisa. Todos da indireta podem prestar isso daqui, ó, serviço público. Então, esse serviço público pode ser prestado pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas, pelas sociedades de economia mista. Resumindo, todo mundo, né? Geral, aqui da administração indireta. Mas a questão é, será que todo mundo vai poder desempenhar atividade econômica? Aí não. Eu já quero deixar registrado que toda vez que falar em alguém desempenhando atividade econômica, ou se está falando em uma empresa pública, ou se está falando em uma sociedade de economia mista. Perceba já o seguinte, ó, jamais uma autarquia e uma fundação vão desempenhar atividade econômica. A autarquia e fundação vão desempenhar serviços públicos. No caso da fundação, também pode ser atividade de interesse social, mas jamais atividade econômica. Já as empresas estatais, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, podem tanto prestar serviço público quanto desenvolver atividade econômica. Esses outros entes nós vamos estudar um pouco mais para frente. Só queria mostrar para vocês que a autarquia somente vai poder desempenhar serviço público. Nunca ela vai ser criada com a finalidade de desenvolver atividade econômica. Só está faltando isso daqui agora, ó, que é em relação à autonomia da autarquia. Vamos falar um pouco em relação a isso daqui. Para poder entrar nesse tópico, eu já quero deixar uma pergunta para vocês. O que as pessoas da administração direta possuem que a autarquia não possui? Fica pensando que eu vou desenhando enquanto isso. Vamos pensar o seguinte, ó. Aqui de um lado, eu tenho a administração direta. Do outro lado, eu vou ter aqui a administração indireta, também chamadas de administração centralizada, a administração descentralizada. O que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que é muito comum, principalmente em banca do CESP. Eu falo muito no CESP porque CESP é quem elabora as melhores questões dentro da proposta que a gente está estudando. Já sabemos que na direta eu tenho União, Estados, Distrito Federal, municípios, e na indireta eu estou falando das autarquias, mas o que eu falar aqui das autarquias vai servir para todo mundo, tá certo? O que eu complementar, depois eu digo o que serve para todo mundo. Porque tem uma coisa, qual é o regime que eu adoto para a autarquia? Já sabemos que a autarquia vai adotar um regime de direito público. União, Estados, Distrito Federal e municípios possuem também um regime de quê? De direito público. Então, perceba que aqui, ó, todo mundo está adotando um regime de direito público. Aí vê se tu concorda comigo. Se o regime é o mesmo, é porque as normas e princípios são basicamente o quê? Os mesmos. Deixa eu fazer uma analogia super simples. Imagina aqui o SES, pessoa jurídica do setor privado, focado na área de educação. Aí aqui ao lado eu tenho uma farmácia, aqui ao lado eu tenho um restaurante. Veja que são três pessoas jurídicas do setor privado, mas que atuam em áreas diferentes. O restaurante, alimentação, o SES, educação, a farmácia, saúde. Mas os três
são pessoas com regime de direito privado. Então, pergunto, os três não pagam imposto ou pagam? Pagam. Os empregados nos três são regidos por quem? CLT. Nos três, os bens são impenhoráveis ou penhoráveis? Penhoráveis. Se tem débito, eu vou poder penhorar. Então, perceba que, apesar de a área de atuação ser diferente, as regras vão ser as mesmas, porque o regime é o mesmo. Daí vem a seguinte lógica. A autarquia vai ter basicamente o mesmo tratamento que a própria administração direta. A União é imune a impostos, a autarquia também. A União tem bens públicos, a autarquia também. A União faz concurso, a autarquia também. Então percebam que aquilo que eu estudei para a autarquia, na verdade, serve para todo mundo. Só que eu fiz uma pergunta para você antes. Eu perguntei o seguinte: o que as pessoas da administração direta têm que a autarquia não tem? É isso daqui, ó. Essas pessoas aqui da administração indireta, deixa eu puxar para cá, elas vão ser chamadas de entes. Lembra que ente é sinônimo de pessoa. Aqui eu tenho os entes políticos. Os entes políticos, eles possuem o quê? A capacidade política. Professora, eu já vi isso em constitucional. Foi lá mesmo que você viu. E essa capacidade política é a capacidade para fazer, para produzir o quê? Leis. Perceba, a União pode fazer leis, por exemplo, a Lei 8666 é uma lei geral de licitação feita no âmbito da União. Os estados podem produzir lei, por exemplo, cada estado tem a lei estatutária, a lei dos seus servidores. O Distrito Federal também pode fazer leis, o município também pode fazer leis. Tanto é que essas pessoas da administração direta podem ser chamadas de pessoas jurídicas, mas podem ser chamadas também de pessoas políticas. Por que são pessoas políticas? Porque além de ter personalidade, ter direitos, ter obrigações, elas podem fazer leis. Então, pode aparecer na sua prova chamando as pessoas da administração direta, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa política. Está tudo certo, qualquer um dos dois está certo. Agora, eu te pergunto, a autarquia pode fazer leis? Vou melhorar até a pergunta. A autarquia, ela pode fazer normas até que ela pode, mas ela pode fazer normas que se encontrem abaixo da lei, porque lei ela não pode fazer não, ela só pode fazer normas que se encontrem abaixo da lei. Exemplo bem simples, para poder fazer lei eu preciso ter um poder legislativo. Então eu te pergunto, dentro do INSS, que é uma autarquia, tem um poder legislativo lá dentro? Tem uma Câmara dos Deputados lá dentro? Não, né? Então, é claro que uma autarquia ela não tem capacidade para poder fazer leis. Então, lei ela não pode fazer. Mas a autarquia pode criar normas internas, poder hierárquico, para organizar a sua estrutura? Pode. Normas de hierarquia bem menor que da lei. Então, normas até que podem ser feitas, normas infralegais, abaixo da lei. O que a autarquia não pode fazer é a lei, lei em sentido estrito. Então, se perguntar para você, a autarquia, ela é uma pessoa, beleza. Sendo pessoa, necessariamente ela tem algumas liberdades, que seria a autonomia. Algumas capacidades, é porque pode aparecer o nome liberdade, autonomia ou capacidade. Se disser na sua prova que a autarquia tem autonomia política, ou seja, liberdade e capacidade para fazer leis, isso está certo ou está errado? É errado. Autonomia política, a autarquia não tem, não. Agora, a autarquia vai possuir algumas autonomias, como, por exemplo, ela tem autonomia gerencial, que pode aparecer sendo chamada de autonomia administrativa, autonomia orçamentária e autonomia patrimonial. Então, a autarquia ela tem algumas autonomias. A autonomia gerencial, que pode ser chamada de autonomia administrativa, a autonomia orçamentária ou a autonomia patrimonial. Ela só não tem autonomia política. Um ponto bem simples de cada uma delas. O que seria a autonomia gerencial? A autonomia administrativa.
Em uma linguagem bem simples, é poder arrumar a sua própria casa. Então, se eu tenho INSS, autarquia, ele é que vai se organizar, ele é que vai ver onde instala as suas agências, qual seria o horário de almoço de funcionamento, dos servidores que ele está precisando, como se organiza internamente. Então, ele tem autoadministração, que é a possibilidade de se organizar. Isso daí entra nesse ponto daqui, sendo considerado uma autonomia gerencial, autonomia administrativa. Outra coisa que essa autarquia também vai possuir é o seu próprio orçamento e o seu próprio patrimônio. Vou continuar aqui dando um exemplo com o INSS. Perceba, a União criou o INSS, só que o orçamento do INSS é o mesmo orçamento da União? Não. Se são pessoas distintas, o orçamento ele também vai ser distinto. Uma coisa é o orçamento da União, uma coisa é o orçamento da autarquia. Tanto é responsabilidade civil, vamos aprofundar isso depois, mas tanto é que se o INSS causa um dano a um particular e o particular quer processar, ele vai processar quem? Ele vai processar a União ou vai processar a autarquia? A autarquia, porque ela tem seu próprio orçamento, ela tem seu próprio patrimônio, então ela responde de maneira direta pelos danos que causar. Isso vai ser aprofundado mais para frente. E isso que eu falei aqui da autarquia, ó, de não ter autonomia política, serve para todo mundo, tá certo? Todas as pessoas da indireta, nenhuma delas vai ter autonomia política, porque só quem pode criar leis são as pessoas da direta. Tanto é assim que todas as pessoas da indireta são pessoas jurídicas. Já vi falando em pessoas administrativas também, tá certo. Agora, uma coisa é certa: elas não são pessoas políticas, porque elas não podem criar leis. Aí eu me lembro até hoje de uma questão da FCC, que era uma questão mais ou menos assim, esteticamente ela era assim. O enunciado falava: a autarquia é uma pessoa, dois pontos. O enunciado era só isso. Só que as alternativas, era cada lapa de alternativa, sabe aquela questão que você olha e diz, nem vou, porque deve ter tanta pegadinha aí que eu vou errar de todo jeito. Então era desse tamanho cada uma das alternativas. Só que o enunciado falava, a autarquia é uma pessoa, dois pontos. Aí quando chegava em três alternativas, né, mais da metade da questão, a pessoa boa de conta, mais da metade da questão, a primeira palavra era política. A autarquia é uma pessoa política. Precisava ler essas três alternativas? Não, porque ela não é uma pessoa política, já que ela não pode fazer leis. Ela é uma pessoa jurídica. Então, aqui está o esquema que eu queria fazer para vocês em relação à diferenciação do tratamento da autarquia para os entes da administração direta. Com isso, eu acabei esta parte que eu queria falar com vocês em relação às autarquias. Só que eu estou falando muito aqui de autarquias comuns. São as autarquias que estão lá para poder prestar um serviço público. Então, a função da autarquia comum vai ser aqui fazer a prestação de um serviço público. Só que eu quero falar ainda disso daqui, ó, das autarquias em regime especial. Então, perceba a diferença. Existem autarquias comuns e existem as autarquias em regime especial. Veja que aqui nós vamos englobar as agências reguladoras e as agências executivas. Aí eu creio que já fica fácil uma coisa. A agência reguladora, a agência executiva, vai entrar na espécie de quê? De autarquia. Aí vamos dar a característica de cada uma delas. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui de cada uma delas. Primeiro de tudo, essa agência reguladora, qual seria a finalidade dela? Seria regulamentar e fiscalizar as pessoas do setor privado que por uma delegação passaram a executar
um serviço público. Vamos por partes. Então, as agências reguladoras, elas servem para quê? Para regulamentar, para fiscalizar as pessoas do setor privado que, por uma delegação, passaram a executar um serviço público. Deixa eu puxar aqui alguns exemplos de agência reguladora. Eu tenho a Anatel, que cuida da parte de telecomunicações. Eu tenho a ANEEL, que cuida da parte da energia elétrica. Eu tenho a ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Eu tenho a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e assim por diante. Deixa eu logo te falar uma coisa para te tranquilizar. Cada agência reguladora tem uma lei, mas é claro que não vai cair a lei em provas gerais. Tá, se você for fazer a prova da ANAC, vão pedir a lei da ANAC. Se você for fazer a prova da Anatel, vão pedir a lei da Anatel. Mas se você for fazer TJ, TRT, TRF, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, não vai pedir, tá certo? Não vai ser cobrada a lei da Anatel, a lei da ANEEL, a lei da ANAC. O máximo que ela pede são conceitos gerais em relação à agência reguladora. Como, por exemplo, para que elas foram feitas? E elas foram feitas para isso daqui, ó. Primeiro, regulamentar e fiscalizar as pessoas do setor privado que, por meio de uma delegação, passaram a executar determinado serviço público. Porque você vai pensar comigo o seguinte, para ficar visual para vocês. Deixa eu pegar aqui. Imagina que aqui de um lado eu tenho a União e aqui de outro lado eu vou ter a TIM, operadora de telefonia, eu tenho a Claro, eu tenho a Vivo e assim por diante, tá certo? Eu tenho aqui as empresas de telefonias. TIM, Claro, Vivo e assim por diante. Eu te pergunto o seguinte, essas operadoras de telefone aqui, elas estão executando um serviço público, sim ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, a TIM, a Claro, a Oi, a Vivo, todas elas vão fazer a execução do serviço público de telecomunicações. Só que elas têm a execução do serviço. Elas não têm a titularidade. Então, elas têm que ser fiscalizadas. Aí, para poder facilitar a fiscalização, o que a União pode fazer? Pode criar aqui uma agência reguladora. Se a agência reguladora é espécie de autarquia, é claro que ela vai ser criada igual a autarquia, vai ser criada mediante lei. Aí surgiu aqui para o meu exemplo a Anatel. Então, eu tenho aqui a União, repassou o serviço de telecomunicações para várias empresas privadas, para TIM, para Claro, para Oi, para Vivo e assim por diante. Só que para poder facilitar a fiscalização e execução do serviço sem sobrecarregar diretamente a União, o que a União instituiu? Uma agência reguladora. E qual vai ser a função dessa agência reguladora? Fácil, vai ser regulamentar, vai ser fiscalizar. Regulamentar e fiscalizar quem? As pessoas do setor privado, que no meu exemplo aqui são quem? TIM, Claro, Oi e Vivo. Aqui eu tenho pessoas do setor privado que receberam do poder público um quê? Delegação e passaram a executar um serviço público. Então, a função dessa agência reguladora vai ser regulamentar e fiscalizar essas pessoas do setor privado para ver se elas estão executando da maneira correta o serviço público que foi delegado. Essa é a função exatamente aqui da agência reguladora, que é uma espécie de autarquia. Se você, por exemplo, está no aeroporto, de vez em quando você escuta aquela mulher com aquela voz impactante dizendo assim: segundo a resolução da ANAC, as portas da aeronave foram fechadas no momento correto. Ela não fala assim, né? Um pouco mais sensual que isso, na verdade, bem mais sensual que isso, mas ela fala. Então, lá a ANAC é uma agência reguladora que vai regulamentar, criar normas que devem ser obedecidas pela TAM, pela Gol, pela Azul, pela Avianca, pelas empresas do setor privado que estão prestando serviço de aviação civil. Então, essa resolução,
É uma norma que foi feita pela agência reguladora que deve ser cumprida por essas pessoas do setor privado que estão executando o serviço público. E depois a ANAC vai ficar o quê? Fiscalizando para ver se o serviço está sendo executado de maneira correta. Então, essa lógica toda decorre do fenômeno das delegações, das privatizações, né, da desestatização, onde vários serviços que antes eram desempenhados pelo poder público foram abertos para a iniciativa privada. Só que eu quero uma diferença para vocês, que é a seguinte, ó. Qual seria uma diferença grande? Por exemplo, exemplo de autarquia comum, o INSS. Qual seria uma diferença grande do INSS, que é uma autarquia comum, para, por exemplo, a Anatel, que é uma autarquia em regime especial? Qual seria uma diferença? Eu sei que um é uma autarquia comum, eu sei que um é uma agência reguladora. A diferença está na forma de prestar e executar o serviço. A autarquia comum tem como regra a função de executar o serviço. O INSS executa o serviço de previdência, ele faz. Já a Anatel, é ela que está desempenhando o serviço de telecomunicações? Não. Ela não executa a agência reguladora. Ela regulamenta, cria regras a serem observadas e fiscaliza a execução. Mas a agência reguladora está aqui, ó, tendo uma atuação muito mais indireta. Quem está prestando atividade é a TIM, é a Oi, é a Claro, é a Vivo. Eu, agência reguladora, não estou prestando atividade, mas eu criei regras a serem observadas e eu estou fiscalizando se elas estão cumprindo. Então, a autarquia comum tem uma execução muito mais direta, já uma agência reguladora ela está muito mais nos bastidores, simplesmente para organizar aquelas pessoas que prestam serviço. Só que ainda tem um outro ponto interessante em relação a essa agência reguladora, que é o seguinte, ó, os dirigentes da agência reguladora, eles vão ter um mandato fixo. Para poder entender isso daqui, deixa eu puxar para cá. Veja bem, quando você vem a ser um dirigente de uma agência reguladora, é claro que você não entrou por concurso, você entrou por uma escolha. Escolha de quem? Esse dirigente daqui, ele vira dirigente por meio de indicação do presidente da República e o nome dele passa pela sabatina aprovação do Senado. Então, veja, não se faz concurso, não existe concurso para ser o diretor da Anatel. Ah, eu quero tanto ser diretora da Anatel, vou estudar para um concurso. Não. Você até que pode ser técnica da Anatel, analista. Existem concursos para vários cargos lá na agência reguladora. Mas dirigente, não. Dirigente é escolha do presidente após aqui a aprovação do Senado. Só que o que a gente estuda e escuta desde o início em direito administrativo? Que os cargos em comissão, eles são de quê? São de livre nomeação, livre exoneração. Então, quando você olha um dirigente, você pensa logo assim, do mesmo jeito que o presidente botou ele lá, pode tirar. Por exemplo, INSS, que é a autarquia comum. O presidente A indicou o dirigente João, indicou João para ser dirigente da autarquia. Só que o presidente A saiu, agora está no presidente B. O presidente B pode olhar para João e dizer, está fora. Então, perceba que na autarquia comum, o dirigente ele não tem estabilidade nenhuma, livre nomeação e livre exoneração. Do mesmo jeito que ele foi chamado, pode simplesmente ser mandado embora. Só que no caso da agência reguladora, para poder dar uma maior independência em relação a essa fiscalização e literalmente o dirigente não ficar comendo nas mãos do governo, foi feito o seguinte, ó, esse dirigente é como se ele tivesse uma estabilidade temporária. Vai existir aqui uma estabilidade temporária. Ou seja, em outras palavras, ele já entra sabendo exatamente quando ele vai sair. Por quê? Porque o mandato dele é um mandato fixo desse dirigente. Ele tem um mandato fixo por prazo determinado. Então, ele já sabe quando é o início do mandato, mas ele também já sabe quando é o fim. Professora, tem uma pergunta. Se o mandato é fixo, é de quanto tempo?
Não vai perguntar na sua prova. Por quê? Porque depende de cada lei, de cada agência reguladora. Pode ser que a lei institua um prazo de 2 anos, tem lei que institui 4 anos. Então, estão percebendo que depende da lei. Não existe um padrão. Só existe a regra que o mandato é fixo, ou seja, ele já entra sabendo quando ele vai sair. E durante esse tempo, ele tem estabilidade temporária. Ou seja, o presidente da República indicou João para dirigente da Anatel. 6 meses depois, digamos que o mandato era de 2 anos. 6 meses depois, João acabou como presidente, chegou Maria agora. Maria pode olhar simplesmente para João e dizer: está exonerado, está fora? Não, porque aqui não vai existir a livre exoneração, porque ele já entra sabendo quando ele vai sair. Ou seja, não pode simplesmente, nesse meio do caminho daqui, ele simplesmente ser mandado embora. Então, nesse caso daqui, como o mandato é fixo, não pode existir a exoneração ad nutum. Numa linguagem simples, o que é ad nutum? É de maneira livre, ou seja, sem motivo e sem razão. Exemplo, sou juíza, chamei Bruna para ser minha assessora. Posso nomear e exonerar na hora que eu quiser, não preciso explicar, não preciso de razão. Então, a exoneração é ad nutum, é livre. Agora, no caso do dirigente, perceba, ele tem um mandato fixo. Então, não pode simplesmente o presidente chegar e dizer que ele está exonerado no meio do caminho, porque ele já sabe exatamente quando ele vai sair. Beleza esse ponto? Até aqui? Tranquilo? Então, perceba, ainda volto para esse desenho. Só quero mostrar para vocês que esse mandato fixo do dirigente, isso faz com que exista uma maior independência na agência reguladora. Por que é uma maior independência? Porque se o dirigente ele pode trabalhar sabendo que ele não vai ser mandado embora, ele trabalha com muito mais liberdade. Ele literalmente, como eu disse a vocês, não está comendo nas mãos do governo. Ele não vai ficar querendo agradar o presidente para não ser mandado embora, porque ele já sabe exatamente quando ele entra e exatamente quando ele sai. Professora, pode ter reeleição? Depende de cada lei. Também não vai perguntar na sua prova. E aqui, para poder fechar a agência reguladora e pelo andar da carruagem fechar a aula, quando se chega ao fim, agora o ex-dirigente vai passar por um período de quarentena. O que é o período de quarentena? Ele vai ficar por 4 meses sem poder trabalhar no ramo em que ele atua. Mas como ele está impedido de trabalhar, essa é a parte boa para eles, viu? Eles continuam recebendo. Então é assim, eu sou dirigente da autarquia. Eu já sei quando inicia meu mandato, quando termina. Aí concorda que eu, como diretora, eu tenho aqui altas informações privilegiadas. Então, o que vai acontecer? Quando encerro o meu mandato, para garantir uma segurança daquelas informações, um respeito à moralidade, eu passo 4 meses após o fim, sem poder trabalhar no ramo que eu atuava. Ou seja, se eu trabalhava na Anatel, não posso trabalhar em nada que envolva telecomunicações. Se eu trabalhava na ANAC, não posso trabalhar em nada que envolva aviação civil por 4 meses. Agora, como eu estou impedida de trabalhar, a administração continua me pagando como se eu ainda estivesse no cargo. É férias de 4 meses, isso é uma maravilha. Isso daí é a quarentena que é ofertada aos dirigentes de uma agência reguladora. Então, só para fechar, esses dirigentes, eles passam aqui por um mandato fixo, eles têm mais independência. Deixa eu tentar puxar para cá, mas quando chega ao fim do mandato, eles vão passar por um período de quarentena. De agência reguladora, esses eram os pontos interessantes para a sua prova. Só que além de agência reguladora aqui, que já vimos, ó, aqui esse ponto é o conceito, finalidade, para que ela serve, dirigentes, maior independência e quarentena, que o resto das características é igual ao da autarquia comum, elas são criadas por lei, o regime é de direito público, tem prerrogativas, tem restrições, tem bens públicos, o resto é tudo igual, tudo igual. Esses são os pontos diferenciadores. Eu ainda vou ter que estudar com vocês agora uma outra autarquia em regime especial,
que são as agências executivas. Só que, infelizmente, hoje já acabou nosso tempo. Então, na próxima aula, eu começo de agência executiva e, com certeza, eu acabo a organização administrativa. Na próxima aula, e pode ser até que eu entre em algum assunto novo. Então, boa semana e final de semana a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!